Quando surgiu a Asa Delta aqui no Brasil? Dos primeiros modelos até os modelos atuais. Essa é uma história no mínimo inusitada, hein? Assim como o fato da Demi Moore já ter voado de Asa Deltas aqui no Brasil, inclusive com um dos participantes desse vídeo. E vocês sabiam que aqui também existe um projeto de apoio ao voo livre de Asa Deltas? Pois é, galera, tudo isso e muito mais você confere no vídeo de hoje. Fala, meus amigos feitos para voar, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a história da Asa Delta aqui no Brasil, incluindo uma curiosidade que talvez vocês não saibam. E também vou falar sobre um projeto bem bacana de apoio ao voo livre aqui no Brasil, que é o Projeto Rogalo. Então já se prepara aí, senta na poltrona, senta um like nesse vídeo, se inscreve se ainda não se inscreveu, e agora sem mais enrolação, bora lá! De acordo com o registro histórico, o primeiro voo de Asa Deltas aqui no Brasil foi realizado pelo francês Stéphane Donoyer, em julho de 1974, quando Donoyer surpreendeu a todos ao levantar o primeiro voo de Asa Deltas aqui em terras brasileiras. Um voo que ocorreu no Alto do Corcovado, no Rio de Janeiro, um marco histórico para o voo livre aqui no Brasil, que foi inclusive televisionado pela Rede Globo de televisão, onde tirei parte das imagens dessa passagem do nosso vídeo. Porém, existem outras curiosidades relacionadas ao início do voo livre aqui no Brasil. Por exemplo, vocês sabiam que o primeiro brasileiro a voar de Asa Delta no mundo voou antes mesmo do francês Donoyer ganhar os céus brasileiros? Pois é, meus amigos, porém esse feito não ocorreu em território nacional. E quanto ao voo aqui no Brasil, vocês sabiam que meses antes do Donoyer voar no Rio de Janeiro, dois garotos de Minas Gerais, da cidade de Barbacena, já haviam realizado esse feito? Bem, é sobre isso e muito mais que eu irei falar agora. Em janeiro de 1973, mais de um ano antes do francês voar no Rio de Janeiro, dois garotos de apenas 14 anos de idade já haviam alcançado essa façanha, ou algo no mínimo muito parecido, na cidade de Barbacena, distante a 169 km da capital do estado, Belo Horizonte. Às escondidas da família e levados pelo ímpeto de voar de verdade, os primos Dorgal Borges de Andrada e Luiz Carlos Lamperti usaram toda a sua criatividade e uma boa dose de ousadia para projetar, construir e, por fim, testar o primeiro protótipo funcional de Asa Deltas aqui no Brasil. Dorgal conta que seu avô era primeiro comandante do aeroporto da Pampulha, chamado Destacamento da Aviação, e foi a convivência com seu avô que levou ele e o seu primo Luiz Carlos a tomarem gosto pela aviação, e que futuramente viera a projetar e criar esse protótipo de Asa Deltas aqui no país. A ideia surgiu durante as férias, numa chácara na zona rural de Barbacena, e como é de se imaginar, sobretudo naquela época, nessa chácara não havia TV em cores, o telefone fixo mal pegava e até o acesso a revistas era difícil. Então não é difícil de imaginar que dois garotos cheios de energia e sem muitas distrações iriam inventar algo para fazer, e esse foi o começo da ideia. E para construir o equipamento, o que vocês acham que eles utilizaram? Barras de alumínio resistente, um dácano de qualidade? Não mesmo! Eles utilizaram materiais disponíveis na própria chácara, como bambus e jornais para o revestimento. E no primeiro teste, como era de se esperar, o jornal acabou rasgando, mas isso não foi o suficiente para fazer os persistentes garotos desistirem. Alguns dias depois, eles substituíram os jornais por sacos plásticos de adubo, e com esse material mais resistente, eles finalmente conseguiram alcançar o tão esperado voo. Nesse projeto, eles utilizaram varas de bambus de 25 metros em forma de cruz articuladas no meio. Em relato, Luiz Carlos conta: conseguimos voar de verdade, com o Dorgal me puxando por um fio morro abaixo. Por não ter sustentação em cabos de aço no trapézio, não demorou a quebrar. Caí feito uma pedra. Por sorte, estava a uns 2 metros de altura, relatou ele. Depois disso, a Asa Delta ficou abandonada na chácara e logo se desmanchou. Ele acrescenta: não entendíamos nem que existia Asa Delta naquela época. Éramos dois garotos de apenas 14 anos, curtindo a zona rural e fazendo brincadeiras e experiências, sem informação de nada. Só soubemos do voo ocorrido no Rio de Janeiro pelo francês 2 anos depois, e ficamos encantados com aquilo que vimos em uma revista, afirmou Luiz Carlos. Bem, o fato é que a Asa Delta criada pelos dois primos pode não ter se tornado o modelo padrão, mas que voou. E esses são eles atualmente. O Luiz Carlos Lamperti tornou-se comandante de uma empresa de aviação e o Dorgal Borges de Andradas tornou-se desembargador do TJ em Minas Gerais. Quanto à nossa outra curiosidade, temos a história do Assir Saraiva, que foi o primeiro brasileiro a voar de Asa Delta fora do território nacional. E isso ocorreu até mesmo antes do francês Stéphane Donoyer voar aqui no Brasil. Assir, na época, era piloto da companhia aérea rio-grandense conhecida como Varig. Assir era baseado na Califórnia, nos Estados Unidos, onde ficou de 1968 a 1976. Em 1972, o piloto Assir Saraiva aprendeu a voar de Asa Delta lá na Califórnia.
Ou seja, cerca de 2 anos antes do francês voar em terras brasileiras, já tinha brasileiro fazendo arte com asa delta lá na gringa. Ele só veio para o Brasil em 1976, quando já havia tido o voo inaugural do francês Donoé. E também outras pessoas já voavam aqui no Brasil, e até escola de voo já havia aqui nessa época. E toda essa informação sobre o Assir Saraiva eu consegui diretamente com o amigo Casemiro, que também é uma lenda da asa delta aqui no Brasil, principalmente quando se fala de voo duplo. Casemiro foi um dos primeiros a realizar um voo duplo aqui no Brasil, e inclusive participou do filme Blame It on Rio, que foi produzido no Rio de Janeiro, onde ele realizou um voo duplo com uma das protagonistas, a famosa atriz Demi Moore. O Casemiro continuou voando por um bom tempo, sobretudo na década de 80. Depois disso, ele passou a se focar mais em reparar e construir asas para voo duplo. Ao longo de sua trajetória, Casemiro foi entrevistado em várias ocasiões e para diversas mídias de destaque, como algumas reportagens junto à Glória Maria, como vocês podem ver nessa imagem. Nesse vídeo também teremos a presença especial de uma das primeiras mulheres a voar de asa delta no Brasil, a Maria Gabriel, vencedora até de campeonatos, que vai contar um pouco sobre sua história no voo livre, uma icônica figura que aprendeu a voar com apenas 17 anos de idade. E agora falando sobre as asas e sua evolução, quando vieram para o Brasil em 74, já existiam alguns modelos no mercado internacional, que diga-se de passagem, eram bastante diferentes uns dos outros, como a asa Chandelle, que era similar ao modelo que foi utilizado aqui no Brasil pelo francês, porém era bastante diferente do modelo Cover Sky Sail, da fabricante Frank Cover, por exemplo, que também nada se parecia com a asa Gulan, como vocês podem ver na imagem. Uma fabricante que vale a pena citar é a Mois, que é uma das fabricantes que eu falei no meu outro vídeo falando sobre os tipos de asas, e que desde essa data já existia no mercado com o seu modelo de nome Stinger. No ano seguinte, em 75, surgiu uma variedade ainda maior de asas, como a Libellule, que já se assimilava um pouco com alguns modelos de asas rígidas atuais, e apesar de ser uma asa flexível, ela era destinada a pilotos avançados. Surgiu também a Icarus 200, esse nome não me é estranho, hein? Que cá pra nós, sou só eu ou vocês também acharam bem parecidos com a tenda de um stand? Em 1976, ainda existiam asas com design próprio para pilotos que voavam na vertical, como é o caso da asa Bergfax, que é essa asa que vocês veem na foto. Nesse ano, também foi lançada a asa Canard, que é essa asa aí que honestamente eu não sei nem como que isso voa, e o vídeo mais próximo que eu encontrei foi esse aí, com um tipo de protótipo em miniatura dela. Enfim, vamos para a próxima. Em 1977, no decorrer dos anos, as asas foram se convergindo para modelos mais parecidos com os atuais, como as asas Bergstar, a Cumulus 10 e a Phoenix, que era um modelo até bem avançado para sua época. Em 78, o padrão convergente se manteve, mas ainda haviam invenções bem originais, como a Quadriplane, que é essa asa aí que vocês podem ver na imagem. O que vocês acham? Em 79, segue o padrão ainda com asas diferentes, como a Connex 001 e a EF6 ou EF6, que mais parecia com a asa rígida atual. Nos anos 80, os padrões das asas se mantiveram. Já nos anos 90, as asas se assimilavam bem mais às asas atuais. Inclusive, ainda é possível encontrar asas desses modelos em mercados paralelos de asa deltas usadas. Nos anos 2000, nem se fala. Inclusive, modelos bem parecidos com esses são os modelos dos mais avançados produzidos no Brasil até hoje. E modelos como a Sonic são bem parecidos com os modelos de asas utilizadas em voo duplo aqui no Brasil. Nos anos de 2010, já podemos ver modelos bem avançados, como as asas da Atos, que inclusive já falei sobre elas aqui em meu outro vídeo. Em 2018, temos o exemplo de asa bem avançada, que é a laminar G-Force, da fabricante Icaro 2000. E eu quero ressaltar aqui que modelos avançados e de altas performances não necessariamente são os mais divertidos ou os melhores para se voar, então não se precipitem em querer asas avançadas, galera. Inclusive, falarei mais sobre isso no decorrer desse vídeo. Em 2019, temos a asa Flex, da fabricante Condor, que é uma asa mais focada para voos rebocados e voos duplos, como vocês podem ver na imagem. E em 2020, temos a asa Next, da fabricante Ellipse, própria para pilotos intermediários. E agora, finalmente falaremos sobre o projeto de apoio ao voo livre aqui no Brasil, que é o Projeto Rogallo. Esse projeto surgiu em 2009 e a palavra Rogallo se refere ao nome do modelo de um dos primeiros planadores que existiu, simbolizando tradição e diversão ao voo livre. Fundado por Davi Lag, conhecido por muitos como o pai da asa delta moderno, Davi tem história com a asa delta desde novo, já que seus tios já eram praticantes do esporte. Ele aprendeu a voar com apenas 13 anos de idade e aos 17 já era instrutor de voo. Inicialmente, o projeto surgiu com o intuito de tornar o voo livre mais seguro e evitar acidentes fatais,
o que, de acordo com seu fundador, era algo que acontecia com muita frequência, principalmente com asas de alta performance, as também chamadas de asas de competição, pois os pilotos, na ânsia de voar com mais performance, acabavam comprando asas mais avançadas do que suas capacidades no momento, o que acabava ocasionando essas tristes fatalidades. Inclusive, o Davi sentiu na pele a perda de 2 amigos por conta disso, o que acabou sendo algo muito marcante em sua vida. Então, mais do que nunca, ele se empenhou em difundir o voo livre como um esporte a ser praticado inicialmente com asas de pano simples, e se manter com elas até ter pleno domínio do modelo, e só após essa etapa, passar para outra asa apenas um nível acima da anterior, sem pular etapas, seguindo corretamente a escala, sem a ânsia de querer voar logo em uma asa avançada, que, como já foi dito, pode ser algo muito perigoso e até mesmo fatal. E o objetivo de ninguém é esse, né? Mas sim aproveitar o voo e se divertir. Que é o resultado esperado pelo projeto Rogalo, ser uma atividade divertida e prazerosa para quem a pratica. E não uma atividade única exclusivamente para tentar ser o melhor ou mais rápido e vencer competições e campeonatos. Isso, além de ser perigoso, como já se provou e vem se provando, acaba por tirar todo o prazer e diversão do esporte, e mostrar isso é uma das principais finalidades do projeto. Davi lembra que em 1993, seus tios iniciaram aqui no Brasil uma modalidade de ensino muito interessante e inovadora, que foi a inclusão do voo duplo de instrução no processo, o que difere bastante do modo tradicional de ensino, ao mesmo tempo que o aluno aprende mais rápido e com muito mais segurança. E essa foi uma grande revolução para o ensino do voo livre aqui no Brasil. Ninguém mais se machucava nos treinamentos e quase todos concluíam o curso com sucesso. Além de suas formaturas, os alunos estarem muito mais familiarizados com o voo. Outra finalidade do projeto é difundir a atividade do voo livre por onde quer que passe. Iniciado no Sudeste, o projeto passou também pelo Sul e agora sobrevoa as paisagens nordestinas, onde há vento constante durante quase todo o ano, tornando este um local muito viável para a prática do voo livre. Um dos lugares que tivemos uma transformação expressiva foi em Taquaritinga do Norte, em Pernambuco. Lá temos uma serra com um dos melhores pontos de decolagem do Nordeste, comentou o Davi. A nível de exemplo, só no Nordeste, o projeto gerou 3 novos locais de voo, o de Serra Talhada, Triunfo e Belo Jardim. Nessas cidades, atuam respectivamente 3 pilotos formados com a metodologia de aprendizagem Rogalo, ensinados pelo seu fundador, Davi Lag. Atualmente, Davi está trabalhando no vilarejo de Ponta do Mel, localizado no município de Areia Branca, Rio Grande do Norte. 13 alunos já foram formados por lá, e outros interessados seguem aguardando a hora para começar a instrução. Depois de formados, os novos pilotos passam a atuar na comunidade do voo livre, e a capacitação garante aos que quiserem atuar como instrutores trabalho e renda para o setor turístico do local, o que acaba sendo um projeto social muito benéfico por onde quer que passe. O próprio Davi Lag, para manter as atividades do projeto, oferece, além do curso de capacitação e formação, voos duplos para os turistas que visitam as cidades em que ele se situa. Assim como os instrutores, formados junto ao projeto Rogalo, também o fazem em suas devidas localidades. E assim, todos saem ganhando. O turista que ganha uma experiência fantástica e inesquecível, o instrutor que ganha uma fonte de renda e toda a comunidade que acaba se beneficiando disso tudo em um efeito cascata. Contudo, o projeto no momento encontra-se ameaçado e precisa de sua ajuda. Enquanto Davi dirigia a van do projeto, ele notou que havia algo errado e em poucos segundos o veículo acabou parando. Então ele teve que parar em uma oficina à beira da BR-381 para fazer a manutenção, e nessa hora ele descobriu que foi um problema sério ao motor por superaquecimento, levando-o a quase fundir. E para fazer essa manutenção, vai custar ao projeto um pouco mais de R$12 mil. E para levantar esse fundo, o Davi está fazendo a rifa, onde oferece 3 prêmios para os 3 primeiros sorteados, onde o primeiro colocado ganha um curso completo de voo livre de asa delta, o segundo ganha 2 voos duplos e o terceiro ganha 1 voo duplo para apreciar o que há de melhor nesse esporte. E para você participar, eu vou deixar o site da rifa aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Você também pode encontrar todos os detalhes sobre isso no Instagram do Projeto Rogalo, ou entrando em contato diretamente com o Davi, através do WhatsApp que está aparecendo aí na tela. E agora, eu vou deixar o próprio Davi falar um pouco sobre o projeto, e logo em seguida falará a Maria, uma das primeiras mulheres a voar de asa delta aqui no Brasil. E logo depois, teremos os depoimentos de outros pilotos falando sobre sua experiência e sua história com o voo livre. Acompanhe! Fala, Léo, gratidão aí pela oportunidade de poder compartilhar sobre nossas experiências através do seu canal. Parabéns pelo trabalho que você vem realizando. Meu nome é Davi Lag, sou de São Paulo, capital. Voo desde os 13 anos, aprendi com meus tios Lula e André. Tinha uma fábrica ProDelta de asa, comecei a voar com uma asa deles, Proquiza.
Fiquei um bom tempo voando com um pano simples, pelo menos uns 2 anos e meio a 3 anos, mais de 200 voos, fiz voos de permanência, de mais de 2 horas, mais de 3 horas de voo, até pegar uma asa de competição, passar diretamente para uma asa de competição, que era uma XS com Kim da Moes, e depois, uns 2 anos, para uma Hammer, que era também uma asa de competição. E com 17 anos passei a fazer voos duplos de instrução. Meus tios iniciaram esse sistema de ensino em 93. A minha turma foi a última turma de Morrinho, turma do Davi Brito Filho, Davizinho do Corinthians, famoso Davizinho do Corinthians. Já passou a turma nova que aprendeu através do voo duplo de instrução. E com 17 anos passei a voar duplo de instrução para os meus tios como instrutor auxiliar, e desde então segui carreira como instrutor, voando também asas de competição até 2008, quando roubaram o meu carro, com todo o equipamento que eu tinha juntado, reunido ao longo da minha vida como piloto, somente profissional. Na verdade, um dos maiores sentimentos que eu tenho pelo nosso esporte é gratidão. Hoje eu faço para desenvolver um pouquinho que o Bolívia me proporcionou ao longo de todos esses anos. Bolívia é uma escola, é difícil de você traduzir em palavras, expressar em palavras um significado. É uma coisa que está além desse plano, mexe muito com a sua alma, com o seu ser, com o seu sentir, com o seu pensar, o seu viver, e é um marco na sua vida, um marco incrível. Bom dia, pessoal do canal Feito para Voar. Sou Maria Gabriel. Na verdade, sou Maria Małgorzata Wojnowski, mas sou da família Gabriel Voo Livre, meu nome de solteira, sobrenome, e voo há 45 anos. Comecei a voar aos 17 anos, quando eu passei para Engenharia Química, na UFRJ, e meu irmão tinha 15 anos e começou a voar junto também. Nós somos privilegiados porque quem deu força foi meu pai. Meu pai, Antoni Gabriel, ele construiu um avião em 1936 na Polônia. Essa é a nossa família. Fez em homenagem ao meu pai, com cartão postal na Polônia, escreve em blogs e até ganhou um filme documentário de aviação. Ele ganhou um troféu, quer dizer, o documentário, na Polônia. Na época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil e promissora para a indústria. Ele se formou em engenharia mecânica e começou a construir máquinas pesadas. E nós crescemos com essas histórias de voo. Em 1975, ele nos levou para ver um campeonato de asa delta. A asa delta estava começando, ela começou em 74, no Rio de Janeiro. Foi assim, maravilhoso ver. Logo depois, final de 76, ele conheceu um engenheiro mecânico que veio comprar uma máquina do meu pai, e esse engenheiro, ele trouxe outro engenheiro mecânico, que era o suíço Fritz Maier, que era também instrutor de asa delta. E aí, quando eu passei para a faculdade, ganhei de presente, todo mundo ganhou um carro, eu ganhei um curso de asa delta, e meu irmão veio também. Eu tinha 17 anos, como falei, e meu irmão 15. Quando eu comecei em 77, a gente voava sem paraquedas reserva, o capacete era improvisado de moto, né? E uma vez eu me lembro que esse capacete era grande, não é que nem hoje em dia que a gente tem muitos ajustes, né, de tamanho da cabeça e tal. Aí eu botava jornais dentro dele e uma vez voando, né, eu me lembro que o capacete caiu e como é que o cérebro consegue, né, em frações de segundo, eu fazendo curva na térmica, né, eu consegui pegar ele com um dedinho logo embaixo, porque eu pensei, no primeiro eu pensei assim, vou deixar essa porcaria cair, eu não aguento mais isso daí caindo na minha cabeça, tá me atrapalhando. E logo depois eu pensei assim, se eu pousar sem capacete eu vou receber multa. Naquele tempo nós tínhamos que ser credenciados, fazíamos prova, tinha eletroencefalograma também, que a gente tinha que comprovar, atestado físico, né? Para fazer parte da BVL. Não tinham outros clubes, a BVL foi a primeira. E nós recebíamos multa, se pousássemos fora de São Conrado, não multa, na verdade recebemos infrações. Então pensei isso tudo rápido e deu para pegar.
Então, nesse campeonato internacional, Brasil-França, foi a única mulher classificada. Éramos só eu e a Paulinha. Paulinha não se classificou. Eu fui a primeira mulher a voar num campeonato internacional aqui no Brasil, Brasil-França. E eu tinha adquirido a asa Atlas, naquele tempo era muito difícil de tirar da alfândega, né? Era uma complicação só. Meu pai adquiriu, naquela época era a mais moderna que tinha, da Lamoette, né? E aí depois ele teve que entrar em contato com um brigadeiro amigo para facilitar, pagar um dinheiro também, claro, para tirar os impostos, né, da alfândega. E por isso que mantém a Atlas até hoje como uma relíquia, né? Tá bem guardadinha lá no meu azeiro da minha casa. Aí eu fui a primeira mulher a ser classificada, a única. Eu só tinha 2 semanas voando da Atlas e mesmo assim consegui pegar uma térmica com os pilotos e me classifiquei. O Manuel Navarro diz, ele é recordista de salto de balão com asa delta, ele tem a mesma idade que eu e muitas vezes ele comenta que em 80 eu deixei muitos bons pilotos chorando porque eu me dava melhor nas provas que ele. E fui a primeira a voar em Caraguatatuba, em 79, ganhei o troféu por isso. Participava de campeonatos de 78 a 82, quando eu engravidei da minha filha. Mas, só para concluir, toda a minha família voa, a paixão de voo é muito grande. É uma paixão que já dura 45 anos e é o que me sustenta a vida. Faço um alerta final, não existe lugar seguro no mundo. Eu acreditava que a Alemanha era super seguro, não é. Meu filho caiu numa armadilha. Então, rezem sempre, agradeçam muito, que a gente voa e vive agradecendo. Cuidem de si e do próximo. Tchau! Bons voos, sempre! Me chamo Denilson, eu tenho 43 anos, sou piloto há um pouco mais de uma década, aqui de São Paulo. Já voei com algumas asas, comecei com a Pro Delta, depois eu fui para uma Classic, então eu entrei na linha T2C, atualmente é uma T2C que eu voo, e o voo para mim é uma paixão. Eu já era dos esportes radicais, eu fazia snowboarding, caça submarina, sou paraquedista, já há muito mais tempo que eu voo livre, mas a asa é minha grande paixão. Boa noite, rapaziada, beleza? Fala galera do Feito Pra Voar. Eu sou o Rodrigo Missi, tenho 48 anos, vou completar agora em setembro. Eu sou aqui de Itupeva, próximo a Jundiaí, 60 km de São Paulo. Eu vim de Governador Valadares, formei em 2001 em Jarinu. Aliás, a escolinha foi em Jarinu, né? Mas eu me formei em Bom Jesus de Pirapora, próximo aqui de São Paulo, dia 11 de janeiro de 2001. Foram 7 dias de curso, 2 semanas, e eu já estava voando em Pirapora, desnível de 180 metros, fiz 4 voos no mesmo dia, fiquei amarradaço. Eu já voei, eu tinha um kart, troquei meu kart por uma asa delta no E-Trocas, quando tinha antigamente, né, quando começou a internet. Peguei uma brisa, fiz o curso com o meu professor e voei nela, em Atibaia. Voei nela em Pirapora, mas depois do 6º voo já voei em Atibaia. Depois dessa asa eu troquei por uma Extralight. Da Extralight eu voei 3 anos com ela, fiz uns 40 voos mais ou menos com ela. Depois eu comprei uma Laminar 14.1, a Laminar bem antiga, né? Das primeiras que saíram. E depois da Laminar eu troquei por uma Lightspeed S. Eu peguei uma RS, Lightspeed RS. E depois da RS eu comecei a voar de T2C, que é a asa que eu tô. É uma branca, aliás. Depois eu troquei agora por uma T2C mais nova. O voo livre para mim começou quando eu tinha 6 anos. Eu estudava numa escola lá em Valadares e fiquei amarradão quando eu vi as primeiras asas decolando de Bituruna. Aí me apaixonei e um dia eu vou voar, né? Aquele sonho de moleque, pá. Aí vim para São Paulo, saí de Valadares com 9 anos. Aí chegando aqui procurei algumas escolas, mas era moleque, né? Mas não tinha voo aqui. Aí eu fiquei sabendo que tinha voo livre em Atibaia. Aí quando eu tinha 17 anos eu fui procurar saber mais informações sobre o voo de Atibaia e fiz um cursinho, mas não deu certo. Aí encontrei aqui em Jundiaí um professor que me informou. O voo de asa é sensacional, né? O voo de asa é um espetáculo, né? Chegar na montanha, montar a asa delta e decolar,
subir, passar a mão na nuvem, olhar o mundo do jeito que ele é outra visão. Aí esse foi o meu escape, a vontade louca de descarregar o dia a dia, e depois se tornou uma coisa que eu amo até hoje, que é voar de asa. E aí tô nesses 20 e poucos anos aí, me dedicando ao voo livre, fazendo tudo pro voo livre não acabar, né? Voo de asa delta, né? É isso aí, um pouquinho do relato meu aí, pra vocês curtirem. Essa foto aqui é uma foto lá em São Pedro, de uma amiga do voador que tirou. Tem ela estampada aqui até hoje em casa aqui. Deixo aqui um relato de um voador apaixonado. Espero que quem esteja vendo seja igual a mim. Adoro voar. Tá bom? Feito para voar. Forte abraço aí para todo mundo. E quem vier e estiver aqui pro São Paulo será muito bem-vindo. Procura aqui o ratão por aqui. Forte abraço a todos aí. Valeu! Olá, eu sou o Agnaldo Leite da cidade de Caraguatatuba. Eu tenho 53 anos de idade e voo desde 95. O voo para mim ele foi uma realização de um sonho, né? Aquele sonho que toda criança tem de um dia poder voar, né? E a gente acaba achando que nunca vai conseguir fazer isso. Aí tinha uns colegas que começaram a voar e eu ia subir o morro com eles para dirigir o carro, né? E aquilo ali eu fui vendo que era possível sim eu realizar aquele sonho. E aí eu entrei nessa, né? Fiz o curso, comecei a voar e estou até hoje. Graças a Deus está me dando muito prazer isso. Meus filhos, eu tenho mais 2 filhos, os 2 voam também e nós estamos se divertindo muito. Eu comecei voando com uma Quero-Quero, depois eu peguei com 1 ano de voo, eu já peguei uma K2. Todo mundo falava que era uma asa muito perigosa, né? Mas eu tive muita alegria com aquela asa, gostei muito dela, uma asinha que voava bastante. E depois eu peguei TRX, US, T1, T2, né? E hoje, atualmente eu estou voando com uma Lightspeed RX e com a Falcon Thunder, dando aula para algumas pessoas por aqui. Um abraço a todos. Olá, sou o Samuel, sou de Caraguatatuba, tenho 44 anos, voo desde 98, mas acompanho o voo desde criança, desde os 10 anos. Eu estava meio que envolvido no voo, ajudando o pessoal no resgate, desmontando asa. As asas que eu já voei, me formei numa Calypso, depois passei para uma Sportzinha da ProDelta, depois disso aí voei TRX, já voei GVX, já voei Stealth 1, Stealth 2 e atualmente estou voando com uma MOS, uma Lightspeed S. Bom dia, eu sou Mário Dias, piloto de Brasília, lá do Cerrado, tenho 57 anos e voo há cerca de 3 décadas aí. O voo livre está muito seguro atualmente, né? Eu, por exemplo, quando comecei, as asas eram da Airwave, eram da série K, K1 até K4, depois Classic. Mas as asas melhoraram muito depois da perda do King Post, né? Era uma haste de metal que tinha em cima e tal. E isso aumentou muito o rendimento, a razão de planeio e mesmo a segurança. E atualmente eu vou numa asa que se chama RX, que é uma asa da MOS, uma asa muito boa. Na verdade, que todas as asas atualmente no mercado, elas estão muito parecidas com o mesmo design. E o voo livre é isso, é felicidade pura. Se você for feio e triste, venha voar com a gente que você vai ficar só sendo feio. A felicidade é garantida, viu? É isso. E aí, pessoal? Vocês sabiam dessas curiosidades sobre a história do voo livre aqui no Brasil? E o projeto Rogalo? O que é que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. E antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de dar um recado muito importante. Mas agora eu gostaria de agradecer a todos que participaram, enviando comentários, enviando vídeos, enviando qualquer coisa. E também a você que está assistindo aí, que se inscreveu no canal, que está gostando do conteúdo. E galera, produzir todo esse conteúdo com roteiro, edição de imagem, edição de vídeo, corte, enfim, todo o trabalho de uma emissora para poder produzir isso, dá muito trabalho, gente. E eu passei mais de 2 semanas e quase perdi meu computador para poder fazer isso. Sério. Então se vocês puderem me apoiar através do Pix, eu vou deixar o QR Code aqui e a chave Pix também. Vou ficar muito agradecido. Se não, só teu like, compartilhamento, inscrição e tudo aquilo que você já sabe já ajuda bastante também. Muito obrigado a todos e até a próxima.